Existir no espaço necessidade de militares em ação, de enfermeiros e médicos desdobrando os mistérios de sua magna ciência em torno de enfermos desencanados. Nós outros, no entanto, não fora degradante indigência que nos grilhetava a inferioridade espiritual, impossibilitando a amplitude da visão que seria natural se outras fossem as nossas condições, teríamos abrangido o cenário na sua augusta realidade, em vez de percebermos palidamente o que nossos guias e mentores contemplavam em todo o esplendor da sua gloriosa significação. Ao centro do salão destacava-se a mesa de trabalhos dos colaboradores encanados. Rodeavam-no seu presidente com a comitiva de médiuns e afins para a corrente simpática de atração. De tosca que anotáramos ao entrar, agora se tornava alvinitente, pois dos confins do invisível superior despejava-se sobre ela cascata de luz resplandecente, elevando ao nível de altar venerável, onde a comunhão da fraternidade entre homens e espíritos se realizaria sob os divinos auspícios do Cordeiro de Deus, cujo nome respeitável era ali invocado. Abrangendo essa primeira corrente magnética produzida pelas vibrações harmoniosas dos encanados, existia uma segunda, composta por entidades translúcidas e formosas, cujas feições mal podíamos fixar, tais os reflexos vivos que emitiam, parecendo antes silhuetas encantadas, orladas de ralos cristalinos e puros, eram os espíritos guias do centro visitado, os protetores dos médiuns, assistentes e familiares das pessoas presentes, que, abnegadamente, talvez desde milênios se dedicavam ao objetivo da sua redenção. Além desta, ocupando maior espaço no recinto e, como as duas primeiras, dispostas em círculo, a supercorrente fornecida pelos visitantes e composta, na sua totalidade, pelo pessoal especializado comissionado pelo Departamento de Vigilância e subordinado à Seção de Relações Externas, pessoal esse chefiado pelo nosso amigo Ramiro de Guzmán. À cabeceira da mesa, lugar de honra ocupado pelo diretor da casa, o qual requer do seu ocupante elevadas disposições para o bem, e que, para os métodos hindus usados no Instituto, seria a chave do círculo propício ao nobre desempenho, postavam-se, além deste, o seu diretor espiritual e mais o chefe de nossa expedição, isto é, Ramiro de Guzmán, ao passo que mais acima Romeu e Alceste, os instrutores diretos da atormentada falange, cujo delicado desempenho vai verificar-se através da palavra do instrutor terreno presidente da mesa. A um e outro cumpre recolher as vibrações dos pensamentos e das palavras do presidente, desenvolvidos durante o magno certame, associá-los aos elementos quintessenciados de que dispõe, de envolta com as ondas magnéticas dos circunstantes encanados, elaborá-los e transfundi-los em cenas, dando-lhes vida e ação, concretizando-os, materializando-os até que os infelizes assistentes desencanados sejam capazes de tudo compreender com facilidade. Para isso contam com o apoio do pessoal especializado fornecido pela vigilância, isto é, pela Seção de Relações Externas, e o concurso amoroso indispensável dos gabinetes científicos localizados no hospital, chefiados por Teócrito. Quanto aos nossos médicos e enfermeiros já se achavam a postos, quer junto dos médiuns quer ao lado dos enfermos, indo e vindo, fiéis ao formoso quanto sublime sacerdócio que no astral medicina lhes confere ainda mais nobre que na terra, porque, além, é unicamente sob a augusta inspiração do amor e da fraternidade que se dedicam a tão nobres labores. E, serenos nos postos que lhes competiam, os lanceiros esses colaboradores arrojados e silenciosos dir-se-ia trazerem as forças de que dispunham, em verdade não nas lanças, que em suas mãos não exprimiam violência, mas nas mentes rigorosamente moldadas nas forjas de trabalhos austeros, de iniludíveis disciplinas, de renúncias e aprendizados abrilhantados na dor dos sacrifícios. Cada colaborador no posto que lhe era devido, cumpria iniciar a chamada, como rezavam os métodos da iniciação. Tocou ao irmão Conde de Guzmán levá-la a efeito, como responsável que era pela numerosa comitiva, os comissionados pelos chefes do Instituto Maria de Nazaré, para a tarefa daquela noite, achavam-se presentes. A seu pedido imitou o diretor espiritual do centro, notificando que também os seus subordinados correspondiam ao santificante compromisso. Quanto aos compares terrestres, os auxiliares humanos nem todos se encontravam fielmente reunidos à hora aprazada. A chamada aqui, do plano espiritual, lhes era feita, acusava nada menos de 3 ausentes do cumprimento do dever.
Iniciaram-se, finalmente, os trabalhos sob o nome sacrossanto do Altíssimo e a proteção solicitada do excelso Mestre de Nazaré. Visivelmente inspirado pelos pensamentos vigorosos das entidades iluminadas presentes, o presidente da casa desenvolveu a ardente prece, tocante e substanciosa, a qual predispôs nossos corações ao enternecimento e a fervoroso recolhimento. À proporção que orava, porém, com maior vigor incidiam sobre a mesa os arrebóis nível azulados emanados do alto, quais bênçãos dadivosas que nos levaram a imaginar lampejos do olhar caridoso de Maria norteando seus obreiros na piedosa missão de socorro a pobres decaídos. Supliquemos, porém, aos mentores e tutelares presentes a graça de nos conferirem por instantes o poder da visão à distância, que neles é um dos formosos atributos do progresso adquirido, e o qual não possuímos ainda, e respeitosamente acompanhemos esse cascatear azulino que engalanou a sede humilde da agremiação dos discípulos do grande iniciado Allan Kardec, a ver se conseguiremos descobrir a sua origem. Eis que fomos satisfeitos em nossas pretensões, sob a condição de conduzirmos o leitor no giro que empreendermos através das desejadas investigações. Uma vez assestado, o binóculo mágico revelou-nos que, sob as fulgurações puríssimas que visitavam o tosco albergue, desapareceram os limites que o encerravam no ergástulo de simples habitação terrena para transfigurá-lo em alvo de radiações generosas por parte dos diretores do nosso instituto. Víamos, refletida nas ondas pulcras daquelas dulçorosas cintilações, a reprodução do que, no mesmo momento, se desenrolava no gabinete secreto do templo-santuário, onde se reuniam os responsáveis por quantos viviam na colônia, perante a excelsa diretoria da Legião. Também esses austeros mestres, portanto, estão presentes à reunião onde nos achamos, pois que os vemos, estão, como nós, reunidos em torno a uma mesa augusta e alvinitante, a mesa da comunhão com o mais alto, altar venerável que testemunha todos os dias suas elevadas manifestações de idealistas, suas investigações profundas de cientistas cristianizados, em torno da criação divina e dos graves problemas referentes ao gênero humano, suas fervorosas vibrações de amor e respeito ao onipotente Pai e ao próximo. São 12 varões, belos, nobres, cuja idade, à primeira vista, se não poderia calcular, mas que exame mais circunstanciado revelaria que bem poderia ser a que lhes fosse mais grata ao coração ou às recordações das mentes graves e pensadoras, assim como dos corações generosos, cintilas argênteas e irradiam, testemunhando a grande firmeza dos princípios virtuosos que os impulsionam. Não vemos assistentes para a reunião que efetuam. Estão sós, isolados no cenáculo santificado pelas vibrações das preces que de suas almas extraem, arrebatados pela fé. Nem mesmo os discípulos imediatos, os que diariamente cooperam para o progresso e bem-estar da colônia, são admitidos naquele segredo. A reunião é íntima, só deles. Precisam da mais sólida homogeneidade de que poderão dispor suas forças assistadas para o sentido do bem, pois urge manter a harmonia geral da Assembleia que ousou reunir-se sob o nome do Criador Supremo do Universo e às vistas do seu unigênito, cuja presença foi solicitada ardentemente ao se iniciarem os trabalhos. Perante Maria são eles os responsáveis pelo que se passar na tenda humílima dos discípulos de Allan Kardec, no cimo da qual se assentou o emblema da sua legião. E, o que é ainda mais grave, perante seu augusto filho, o Mestre Redentor, a quem todas as legiões prestam obediência, porque é ele o diretor maior a quem o Criador conferiu poderes para redimir o planeta Terra e suas humanidades, é ela responsável pelo que ali se passa, além das responsabilidades deles próprios, motivo pelo qual será absolutamente imprescindível a conservação da harmonia para a obtenção dos bons êxitos. Para que o Mestre amado seja ainda uma vez glorificado, para que seu nome excelso não sirva de pretexto para levianas realizações, para que se não cometa o sacrilégio de fazer degenerar em simples fórmula banal a invocação feita ao Cordeiro Imaculado de Deus, para que esteja presente nos ditos trabalhos, e para que seja real sua presença, em espírito e verdade, no santuário dos seguidores de Kardec, visitado por seus pupilos, vibram eles ali, reunidos secretamente, elevando os pensamentos em alços sublimes, concentrados e firmes, alongando, com as melhores reservas mentais que possuem, as próprias almas na súplica, para que mereçam, com efeito, todos
todos presentes à magna reunião, a presença do grande Consolador, assim estabelecendo as correntes invencíveis, virtuosas e cândidas para aquela noite, correntes que são o traço de união entre a presença do Mestre Divino e a reunião espírita terrena séria, bem dirigida. Por isso mesmo é que os demais servidores, conquanto probos, dedicados e sinceros, não podem presenciar essa magna assembleia no além realizada. Não alcançaram ainda as vibrações, perfeitamente homogêneas com as suas, tal como requer a santidade do mandato. Na vasta colonização do Instituto Maria de Nazaré, apenas esses 12 mestres de iniciação se apresentam perfeitamente idênticos em qualidades morais, graus de virtude e de ciência e estado de espiritualização para a comunhão no sublime ágape que efetuam. São, não obstante, simples e modestos. Sabem que de si mesmos pouco têm para distribuir com os mais necessitados e sofredores, porque consideram diminuto o cabedal de ciência adquirido, apesar do longo carreiro de experiência que palmilharam, a série de peregrinações pelas vias do sacrifício e das lágrimas. Consequentemente, não desconhecem que se encontram ainda distanciados da perfeição. Mas porfiam em caminhar com passos sempre mais firmes ao encalço do grandioso ideal que acalentam a união definitiva com Jesus, e revelam, com demonstrações insofismáveis, que nem paixões pessoais, nem desejos impuros abalançam mais suas vontades rigidamente retemperadas no amor, na justiça e no dever. Por essa razão oram e suplicam em harmonioso conjunto, sem que nenhum se considere digno bastante de ser chamado mestre ou chefe dos demais. Só sabem é que devem servir, porque não passam de servos de uma grande corporação onde a lei é o amor ao próximo, o devotamento às causas generosas, a justiça, a abnegação, o trabalho, o progresso para a conquista do melhor. Para eles, o verdadeiro chefe, o Mestre é Jesus de Nazaré, e como tal o honram e respeitosamente o invocam sempre que as circunstâncias o requeiram. E como servos, como discípulos e subordinados desejam praticar ações dignificantes, alcançar méritos a fim de se elevarem no conceito do amado Senhor. Acreditam fervorosamente que o magno instrutor, a quem imploram assistência e proteção, não desatendeu às invocações extraídas dos recônditos mais sensíveis dos seus espíritos, antes desceu, misericordioso e eterno como sempre, não apenas até o santuário helino onde só eles penetram, mas também a humilde choça em que se efetua o divino banquete da fraternidade, ao qual também concorreram pobres homens e mulheres ainda encanados, arrastando-se penosamente através dos cardos das provações para aprendizados redentores. Atestou a torrente de luz sideral que a santificou. É com acento circunflexo que a certeza da presença de Jesus nas reuniões engrandecidas pelas virtudes e dispositivos morais e intelectuais de seus orientadores, quer encarnados, quer desencarnados, proveio do fato de jamais se haverem extinguido da sua audição espiritual as miríficas expressões daquela voz amorosa, inesquecível e sublime, firmando a promessa imortal. Em qualquer lugar onde se acharem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei entre elas. Como só ia acontecer nas reuniões legítimas da iniciação espírita cristã, cujos princípios elevados impõem como base inalienável para o seu adepto autorreforma moral e mental, naquela noite memorável para todos de minha sinistra falange foi escolhido o tema evangélico a ser estudado e comentado. Como vemos, o ensino era fornecido por Jesus, ali considerado lente magnífico, presidente de honra, cujas lições levantavam o pedestal de tudo que se desenrolaria. Iniciada foi, pois, a leitura do Evangelho, seguindo-se explanação formosa e fecunda, do presidente terreno. As parábolas elucidativas, as ações magnânimas e carinhosas, as promessas inovidáveis mais uma vez enternecem o coração dos aprendizes da escola de Allan Kardec, que circulavam à mesa, repercutindo gratamente, pela primeira vez, no íntimo de cada um de nós outros, o divino convite para a redenção, pois até então não ouviramos ainda dissertações congêneres. Para as criaturas terrenas ali presentes tratava-se apenas do irmão presidente a ler e comentar o assunto escolhido, em hora de inspiração radiosa, em que jorros de intuições vivíssimas, cintilantes, cascateavam do alto revivendo a extensa relação das exemplificações do modelo divino e expressões de sua moral impoluta. Para os espíritos que se aglomeravam no recinto, porém, invisíveis à quase totalidade dos circunstantes humanos, e,
Particularmente, para os desditosos que para ali foram encaminhados a fim de se esclarecerem, havia muito, muito mais que isso. Para estes, são figuras, vultos, sequências que se agitam a cada frase do orador. É uma aula estranha, singular terapêutica, que nos ministravam qual medicamentação celeste a fim de balsamizar nossas desgraças. A palavra, vibração do pensamento criador, repercutindo em ondas sonoras, onde se retratavam as imagens mentais daquele que a proferia, e espalhando-se pelo recinto saturado de substâncias fluido-magnéticas apropriadas e fluidos animalizados dos médiums e assistentes encarnados, é rapidamente acionada e concretizada, tornando-se visível graças a efeitos naturais que as forças mentais conjugadas dos tutelares reunidos no templo, com as dos demais cooperadores em ação, produziam. Intensificam-se as atividades dos técnicos da vigilância, comissionados para o delicado labor da captação das ondas onde as imagens mentais se retrataram, da coordenação e estabilidade de sequências, etc., etc. A palavra assim trabalhada no maravilhoso laboratório mental, assim modelada e retida por eminentes especialistas devotados ao bem do próximo corporificou e tornou-se realidade, criada que foi a cena viva do que foi lido e exposto. De nossas arquibancadas, rodeados de lanceiros quais prisioneiros do pecado que em verdade éramos, tivemos a inédita e grata surpresa de assistir ao desenrolar das narrativas escolhidas, em movimentações, na faixa flamejante que do alto descia iluminando a mesa e o recinto. Se havia referência à personalidade inconfundível do mestre Nazareno era a reprodução de sua augusta imagem que se desenhava, tal como cada um se habituara a imaginá-lo no âmago do pensamento desde a infância. Se recordavam seus feitos, sua vida de exemplificações sublimes, seus gestos inesquecíveis de protetor incondicional dos sofredores além o víamos tal como o texto evangélico descrevia, bondoso e amorável distribuindo fragrâncias do seu manancial de amor e das virtudes deíficas de que era excelso relicário aos pobres e sofredores, aos cegos e paralíticos, aos lunáticos, aos loucos e aos leprosos, aos ignorantes e às crianças, aos velhos e aos de boa vontade, aos pecadores e às adúlteras, aos publicanos, aos samaritanos, aos doutores, aos desesperados e aflitos, aos doentes do corpo e do espírito, aos arrependidos como aos próprios crentes da sua doutrina de luz e os seus próprios apóstolos. Enquanto o presidente que não enxergava com olhos materiais esses quadros majestosos que se elevavam da sua leitura e do comentário feito, mas sentia as vibrações harmoniosas e enternecidas que os produziam lhe comoverem a sensibilidade e ia repetindo e comentando as encantadoras, inesquecíveis asserções que tantas lágrimas hão enxugado através dos séculos, tantos corações sequiosos têm desalterado, tantas e tão angustiosas incertezas hão transformado na serenidade de uma convicção sólida e inquebrantável. Vinde a mim, vós que sofreis e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Bem-aventurados os que choram e sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois, vós que agora chorais, porque rireis. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele vive e se arrependa. O Filho de Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Apóstrofo se queres entrar no reino de Deus, vem, toma a tua cruz e segue-me. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde pois a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Vossas almas não estão esquecidas, eu,
divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Deus consola os humildes e dá a força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra e, por toda a parte, junto de cada lágrima colocou ele um bálsamo que consola. Nada fica perdido no reino do nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. E era um desfilar empolgante de cenas, das quais o Consolador amável destacava-se irradiando convites irresistíveis a nós outros, réprobos sofredores e desesperançados, enquanto o orador rememorava as divinas ações por ele praticadas. Silêncio religioso presidia as arquibancadas. Frêmito de emoções desconhecidas ascendia, nas profundezas sensíveis dos nossos espíritos atribulados e tristes, uma alvorada de confiança, prelúdio prometedor da fé que nos deveria impulsionar para os labores da salvação. Suspensos pelos interesses do ensinamento poderosamente sedutor, fitávamos embevecidos aqueles quadros sugestivos, criados momentaneamente para nossa elucidação, e nos quais destacávamos o Nazareno socorrendo os desgraçados, enquanto a palavra afetuosa do orador, envolta nas ondas fluídicas, ainda mais doces, do pensamento caridoso dos seres angélicos que nos assistiam, instruía eternamente, com entonações que repercutiam até ao âmago dos nossos espíritos sequiosos de consolo, como imprimindo em seus refolhos, para sempre, a imagem incomparável do médico celeste que nos deveria curar. Então sentimos que, pela primeira vez, desde muitos anos, a esperança descia seus mantos de luz sobre nossas almas enoitadas pelas trevas do desânimo e da ímpia descrença. De súbito, brado angustioso, de suprema desesperação, feriu a majestade do religioso silêncio que abençoava o cenáculo. Um dos nossos míseros pares, justamente daqueles a quem denominávamos retalhados, durante o cativeiro no Vale Sinistro, por conservarem no corpo astral as trágicas sombras do esfacelamento do envoltório canal sob as rodas de pesados veículos de ferro, e cujo estado de incompreensão e sofrimento, muito grave, exigira o concurso humano a fim de ser suavizado esperando receber também alívio aos feros padecimentos que o exasperavam, arrojou-se de joelhos ao solo e suplicou por entre lágrimas, tão pungentes que sacudiram de compaixão as fibras dos circunstantes como outrora teriam feito os desgraçados em presença do meigo Rabi da Galileia. Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, compadecei-vos também de mim. Eu creio, Senhor, e quero a vossa misericórdia. Não posso mais. Não posso mais. Enlouqueci no sofrimento. Socorrei-me, Jesus de Nazaré, a mim também, por piedade. A um sinal de Alceste de Romeu, os bondosos enfermeiros ampararam-no, conduzindo ao médium, uma senhora ainda jovem, delicada de talhe e de feições, e que na véspera se comprometera ao magno desempenho, quando das investigações dos obreiros do Instituto para conseguirem a reunião. 2 médicos, responsáveis pelo espírito em questão, acompanharam-no, estabelecendo sua ligação com o precioso veículo, e também a este dispensando a mais desvelada assistência, a fim de que nenhum contratempo sobreviesse. A cena, então, atingiu a culminância mais patética e, ao mesmo tempo, mais sublime que imaginar-se possa. Apossando-se de um aparelho carnal que, piedosamente, por momentos lhe emprestavam, no intuito cristão de beneficiá-lo, por ajudá-lo a conseguir alívio, o desgraçado suicida sentiu, em toda a sua plenitude, a tragédia que havia longos anos vinha experimentando seu viver nas trevas do martírio inconcebível. Pois tinha agora, ao seu dispor, outros órgãos materiais, nos quais suas vibrações, ardentes e tempestuosas, esbarrando brutalmente, voltavam plenamente animalizadas para produzirem no seu torturado corpo astral repercussões minuciosas do que fora passado. Gritos lancinantes, estertores macabros, terrores satânicos, todo o pavoroso estado mental que arrastava, refletiu ele sobre a médium, que traduziu, tanto quanto lhe permitiam as forças do sublime dom que possuía, para os circunstantes encarnados ali presentes, a assombrosa calamidade que o túmulo encobria. Enlouquecido, vendo sobre a mesa os fragmentos em que se convertera em desgraçado corpo de carne, por ele próprio atirado sob as rodas de um trem de ferro, pois seu inacreditável estado mental fazia-o ver, por toda parte,
O mal que existia em si mesmo, chaga que lhe violentara a consciência, arrebatou a jovem médium em agitações penosas e, debruçando-se sobre a mesa, pôs-se a reunir mesmos fragmentos, tentando reorganizar o corpo, que via, cheio de horror, eternamente disperso sobre os trilhos, presa dramática de uma das mais abomináveis alucinações que o além-túmulo costuma registrar. Vulnerado pelos fogos da inconcebível tortura do réprobastam para a realização da assertiva e severa do Evangelho. E sereis atirados nas trevas exteriores, onde chorareis e rangereis os dentes, a infortunada ovelha desgarrada, que desdenhara ouvir as advertências do prudente e sábio pastor da Galileia, ia, nervosamente, arrepanhando papéis, livros e lápis do que se achavam dispostos sobre a mesa, à disposição dos psicógrafos, e, neles julgando reconhecer as próprias vísceras esfaciladas, ossos triturados, carnes sangrentas, o coração, o cérebro reduzidos a montículos repugnantes, mostrava-os, chorando convulsivamente, ao presidente da reunião, a quem enxergava com facilidade, suplicando sua intervenção junto a Jesus Nazareno, já que tão bem o conhecia, para remediar-lhe a alucinadora situação de se sentir assim despedaçado e reconhecer-se, e sentir-se vivo. Nervoso, irrequieto, excitadíssimo, o dantesco prisioneiro dos tentáculos malvados do suicídio gargalhava e chorava ao mesmo tempo, suplicava e gemia, estorcia-se e ululava, expunha, sufocado em lágrimas afogueadas pelo martírio, o drama incomensurável que para si mesmo criara com o suicídio, o remorso inconsolável de preferir a descrença em que viver e morrer à conformidade conselheira e prudente, frente às penas da adversidade, pois, reconhecia agora, tardiamente, que todos os dramas que a vida terrena apresenta são meros contratempos passáveis, contrariedades banais, comparados aos monstruosos sofrimentos originários do suicídio, cuja natureza e intensidade nenhum ser humano, mesmo um espírito desencarnado, é competente para avaliar, uma vez que as não tem experimentado. Comovido a personagem principal da mesa, o presidente, a quem tutelares invisíveis amorosamente inspiram, fala-lhe piedosamente, consolo apontando a luz sacrossanta do Evangelho do Mestre Divino como o recurso supremo e único capaz de socorrê-lo, afiançando-lhe ainda, com sua palavra de honra, a qual não tem dúvidas em empenhar, tal a certeza do que afirma, a intervenção do médico celeste, que proporcionará alívio imediato aos estranhos males que o afligem. Eleva então uma prece, singela e amorosa, depois de convidar todos os corações presentes a galgar com ele o espaço infindo, em busca do seio amorável de Jesus, para a súplica de mercês imediatas para o desgraçado que precisa serenidade a fim de expungir da mente a visão macabra com que os próprios delitos lhe fustigam a alma e a continuação da vida, as quais pretendeu aniquilar com a deserção pelos atalhos do suicídio. Acompanham-no de boa mente todos quantos se interessam pelo infeliz alucinado, encarnados que compõem a mesa, desencarnados que realizam a magnificência da sessão, isto é, instrutores, vigilantes, assistentes guias da casa, lanceiros e até nós outros, os delinquentes mais serenos, profundamente comovidos. Oram ainda os diretores de nossa colônia, que, do segredo do templo, assistem enquanto se desenrola entre nós. Oram Teócrito e seus adjuntos, os quais, do hospital, igualmente assistem aos trabalhos através dos possantes aparelhos do que conhecemos ou simplesmente servindo-se da dupla vista, que facilmente acionam. E assim docemente harmonizado e fortalecida é o impulso vigoroso dos pensamentos homogêneos de tantos corações fraternalmente unidos sob o ósculo sublime da caridade. No que pode ela encerrar de mais belo e desinteressado, a prece ilibada e santa transformou-se em corrente vigorosa de luz resplendente, que dentro de curtos minutos atingiu o alvo sagrado e voltou fecundada pelo amplexo da sua divina misericórdia. Cada pensamento, que se unifica aos demais em anseios compassivos, cada expressão caridosa extraída do coração, que subia à procura do Pai Altíssimo em favor do infeliz ferreteado pelo suicídio, que precisou do concurso humano para se adaptar ao além-túmulo, são vozes a lhe segredarem esperanças, são bálsamos fecundos e inestimáveis a gotejar em tréguas, vislumbres de bonanças nas cruentas tempestades que sacudem seu espírito ergastulado na desgraça. Após a prece seguiu-se silêncio impressionante, como só existiria sobre a terra outrora,
Durante a prática dos mistérios, nos santuários dos antigos templos de ciências orientais, todos concentrados, apenas a médium se estorcia e chorava, traduzindo o assombro da entidade comunicante. Pouco a pouco, sem que uma única palavra tornasse a ser proferida, e enquanto apenas as forças mentais de desencarnados conjugadas com as de encarnados morejavam, efetivou-se a divina intervenção. E não desdenharemos descrevê-la, digno que é o seu transcendentalismo de nossa apreciação. As vibrações mentais dos assistentes encarnados, e particularmente da médium, cuja saúde físico e material, físico-astral, moral e mental, encontrava-se em condições satisfatórias, pois que fora anteriormente examinada pelos provedores do importante certame espiritual, reagiam contra as do comunicante, que, viciadas, enfermas, positivamente descontroladas, investiam violentamente sobre aquelas, como ondas revoltas de imensa torrente que se despejasse abruptamente no seio esmeraldino do oceano, formoso e sobranceiro refletindo os esplendores do firmamento ensolarado. Estabeleceu-se, assim, luta árdua, na realização de sublime operação psíquica, uma vez que influenciações saudáveis, fluidos magnéticos mesclados de essências espirituais aconselháveis no caso, fornecidos pela médium e pelos guias assistentes, deveriam impor-se e domar as emitidas pela entidade sofredora, incapaz de algo produzir distante do inferior. A corrente poderosa pouco a pouco apresentou os frutos salutares que era de esperar, dominando suavemente as vibrações nefastas do suicida depois de passar pelo áureo veículo mediúnico, o qual, materializando-a, adaptando em afinidades com o paciente, tornava assimilável por este, cujo envoltório astral fortemente se ressentia das impressões animalizadas deixadas pelo corpo carnal que se extinguia sob a pedra do sepulcro. Eram como que compressas anestesiantes que se aplicassem na organização fluídica do penitente, suavizando-lhe o efervescer das múltiplas excitações, a fim de torná-lo em condições de suportar a verdadeira terapêutica requisitada pelo melindroso caso. Era como sedativo divino que piedosamente gotejasse virtudes salinas sobre suas chagas anímicas, através do filtro humano representado pelo magnetismo mediúnico, sem o qual o infeliz não assimilaria, de forma alguma, nenhum benefício que se lhe desejasse aplicar. E era como transfusão de sangue em moribundo que voltasse à vida após ter se encontrado às bordas do túmulo, infiltração de essências preciosas que a médium recebia do alto, ou dos mentores presentes, em abundância, transmitindo em seguida ao padecente. Lentamente a médium se aquietou, porque o desgraçado retalhado se acalmara. Já não via os reflexos mentais do ato temerário, o que equivale a adiantar que desaparecer a satânica visão dos fragmentos do próprio corpo, que em vão tentara recolher para recompor. Grata sensação de alívio perpassava suas fibras perispirituais doloridas pelos amargores longamente suportados. Continuava o silêncio augusto propício às dulçorosas revelações materiais do amparo maternal de Maria, da misericórdia inefável de seu Filho Imaculado. Pelo recinto repercutiam ainda as tonalidades blandiciosas da melodia evangélica, quais cavatinas siderais arpejando esperanças. Vinde a mim, vós que sofreis e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Enquanto ele chorava em grandes desabafos, entrevendo possibilidade de melhor situação, suas lágrimas, porém, já não traduziam os estertores violentos do início, mas expressão agradecida de quem sente a intervenção beneficente. Então, Alceste e Romeu acionaram as forças da intuição, com veemência, sobre a mente do presidente da mesa, que se engrinaldou de luminosidades adamantinas. Aproximaram-se os técnicos do aparelho mediúnico, a que o infeliz se encostava. Explica-lhe o presidente, pormenorizadamente, quanto lhe sucedeu e por que sucedeu. Ministra-lhe aula expressiva, a que aqueles agentes corporificam com a criação de quadros demonstrativos. Vimos que se repetia então na sessão espiritista terreno que havíamos assistido nas assembleias do hospital presididas pelo insigne Teócrito, a vida do paciente ressurge, como fotografada, refletida nesses quadros, de suas mesmas recordações, desfilando à frente de seus olhos desde o berço até o túmulo por ele mesmo cavado. Ele reviu o que praticou, assistiu aos estertores rápidos da agonia que a si próprio ofereceu sob as rodas de um veículo, contemplou, perplexo e aterrado,
Os destroços é que seu gesto brutal reduzira sua configuração humana cheia de vigor e de seiva para o prolongamento da existência. Mas fê-lo agora independente daqueles destroços, como se houvera despertado de hediondo pesadelo. Observou mesmo, desfeito em lágrimas, que mãos piedosas recolheram seus despojos sangrentos de sobre os trilhos, assistiu comovido ao sepultamento dos mesmos em terra consagrada. E viu o vulto confortador de uma cruz montando guarda à sua sepultura. Compreendeu, assim, e aceitou o acontecimento que sentia dificuldades e repulsas em acatar, isto é, que era imortal e continuaria vivendo ainda e para todo sempre, apesar do suicídio. Que de nada aproveitara a resolução infernal de pretender burlar as leis divinas senão para sobrecarregar-lhe a existência, assim como a consciência, de responsabilidades tão graves quanto pesadíssimas. E que, se o corpo material se extinguia, com efeito, no lodo pútrido de um sepulcro o espírito, que é a personalidade real, porque descendente da luz eterna do Supremo Criador, marcharia indestrutível para o futuro, apesar de todos os percalços e contratempos, vive eterno como a própria essência imortal que lhe fornecia a vida. Ó, Deus do céu! Que ofício religioso ultrapassará em glórias essa reunião singela, desprovida de atavios e repercussões sociais, mas onde é atribulada a alma de um suicida, descrente da misericórdia do seu Criador, desesperada pelo acervo dos sofrimentos daí consequentes e inclemência dos remorsos, é convertida aos alvores da fé, pela doçura irresistível do Evangelho do meigo Nazareno. Que cerimônia, que ritual, quais festividades e pompas existentes sobre a terra poderiam ombrear-se com a magnificência do santuário secreto de um núcleo de estudos e labores espirituais onde os missionários do amor e da caridade do unigênito de Deus em seu nome esvoaçam, mergulhados em vibrações ilibadas e puras, oferecendo aos iniciados modernos, que se congregam em cadeias mentais excelentes, o precioso exemplo de nova prática da fraternidade. Em que setor humano depararia o homem glorificação mais honrosa para lhe condecorar a alma, do que essa, de ser elevado à meritória categoria de colaborador das esferas celestes, enquanto os embaixadores da luz lhe desvendam os mistérios do túmulo ofertando-lhe sacrossantos ensinamentos de uma moral redentora, de uma ciência divina, no intuito generoso de reeducá-lo para o definitivo ingresso no redil do divino pastor. Homem, irmão, que, como eu, descendes do mesmo foco glorioso de luz. Alma imortal fadada a destinos excelsos no seio magnânimo da eternidade. Apressa a marcha da tua evolução para o alto e nos caminhos do conhecimento, reeducando o teu caráter aos fulgores do Evangelho do Cristo de Deus. Cultiva tuas faculdades anímicas no silêncio augusto das meditações nobres e sinceras, esquece as vaidades depressoras. Relega os prazeres mundanos que para nada aproveitam senão para excitar-te os sentidos em prejuízo das felizes expansões do ser divino que em ti palpita, alia para bem distante do teu coração o egoísmo fatal que te inferioriza no concerto das sociedades espirituais. Pois tudo isso mais não é que escolhas terríveis a dificultarem tua ascensão para a luz. Rasga teu seio para a aquisição de virtudes ativas e deixa que teu coração se dilate para a comunhão com o céu. Então, as arestas do calvário terreno que palmilhas serão aliviadas e tudo parecerá mais suave e mais justo ao teu entendimento aclarado pela compreensão sublime da verdade, pois tereis dado abrigo em teu seio às forças do bem que promanam do supremo amor de Deus. E depois, quando te sentires afeito às renúncias, quando fores capaz das rígidas reservas necessárias ao verdadeiro iniciado das ciências redentoras, quando tiveres apartado o teu coração das ilusões efêmeras do mundo em que experimentas a sabedoria da vida, e empolgada se sentir a tua alma imortal pelo santo ideal do amor divino que teus dons mediúnicos se entreabram com a preciosa e cândida flor celeste, para a convivência ostensiva com o mundo invisível, despetalando os jofares de caridade fraterna a passagem dos infelizes que não souberam a tempo se precatar, como tu, com as forças indestrutíveis que a alma fornece à ciência marcessiva do Evangelho do Cristo. 7. Nossos amigos os discípulos de Allan Kardec. Nos intervalos que se seguiam de uma reunião a outra não voltávamos ao nosso abrigo da espiritualidade. Permanecíamos antes no próprio ambiente terrestre, em virtude de ser a viagem a empreender excessivamente dificultosa para grupo numeroso e pesado, tal como o nosso, poder repeti-la em trânsito diário. Assim foi que ficamos entre os homens cerca de 2 meses,
tempo necessário à consecução das reuniões íntimas de que carecíamos e de outras tantas de preparação iniciática, onde apenas os princípios e conceitos morais e filosóficos eram examinados, sem a prática dos mistérios. Nossa qualidade de suicidas, cuja aura virulada por irradiações inferiores poderia levar à perturbação e o desgosto às pobres criaturas encarnadas das quais nos aproximássemos, ou delas receber influenciações prejudiciais ao delicado tratamento a que éramos submetidos, inibia-nos permanecer em quaisquer recintos habitados ou visitados por almas encarnadas. Convém esclarecer que éramos entidades em vias de reeducação, e, por isso mesmo, submetidas a regras muito severas de conduta, o que impedia de vivermos ao léu entre os homens, influenciando molestamente a sociedade terrena. Coisa que fatalmente sucederia se continuássemos rebelados, recalcitrantes no erro. Éramos então conduzidos a locais pitorescos, nos arredores das povoações em que nos encontrássemos, e onde se tornasse difícil o ingresso dos homens, bosques amenos, prados ensombrados por árvores frutíferas, colinas férteis e verdejantes onde o gado saboreava a relva fresca da sua predileção. Tendas eram levantadas e aldeamento gracioso, invisível a olhos humanos, mas perfeitamente real para nós outros, e a que doce poesia bucólica assinalava de matizes sedutores, surgia sob o zimbório eternamente azul dos seus brasileiros, onde o carro flamejante do astro-rei resplandecia com a pompa inigualável dos seus raios revigorantes. À noite, terna melancolia adoçava nossas amarguras de exilados do lar e da família, quando, voltando de assistir às arrebatadoras preleções evangélicas, durante as reuniões dos espiritistas cristãos, nos quedávamos a meditar, sob o silêncio inalterável das colinas ou da placidez dos vergéis, rememorando as lições fecundas sobre a existência do Ser Supremo como Criador e Pai, enquanto fitávamos a umbela celeste marchetada de estrelas lucilantes e lindas. Profundas elucubrações então dilatavam nosso raciocínio, ao mesmo tempo que contemplávamos, enternecidos quais jovens enamorados, aquele espaço sideral arrastando a glória invariável com que o Arquiteto Supremo dotou. Aqui, eram astros fulgurantes e imensos, sóis poderosos, centros de força, de luz, de calor e de vida. Além, mundos arrebatadores de beleza e grandeza inconcebível, cujo esplendor chegava até nossas vistas de précitos do mundo invisível como amoroso aceno fraterno, a afirmar que também eles abrigavam outras humanidades, almas nossas irmãs em marcha para a redenção, enamoradas do bem e da luz, e, como nós, oriundas do mesmo sopro paternal divino que em nosso âmago sentíamos agora palpitar, apesar da extrema pobreza moral em que nos debatíamos. E por toda a parte a expressão gloriosa do pensamento do Altíssimo a falar do seu poder, do seu amor, da sua sabedoria. Não raramente, sob o sussurro mavioso das frondes que engrinaldavam aquelas colinas, ante as dúlcidas virações que refrescavam a noite clarificada pela refulgência dos astros que rolavam pela imensidão, nossos amigos, os discípulos de Allan Kardec, isto é, os médiuns, os doutrinadores, os evangelizadores cujo altruísmo e boa vontade tanto contribuíam para alívio de nossas inquietações, visitavam-nos em nosso acampamento, pela calada da noite, mal seus corpos físicos repousavam em sono profundo. Confabulavam conosco piedosa e amorosamente, pois tinham livre acesso em nosso aldeamento de emergência, ampliavam explicações em torno da excelência das doutrinas que professavam, revelando-se respeitosos crentes na paternidade de Deus, na imortalidade da alma e na evolução do ser para o seu todo-poderoso Criador. Grandes entusiastas da fé, concitavam-nos ao amor a Deus, a esperança na sua paternal bondade, a confiança no porvir por ele reservado ao gênero humano, a coragem para vencer, como bases inalienáveis de serenidade no grande esforço pelo progresso. Afiançavam ser, todos eles, atestados insofismáveis, patéticos, da excelência dos ensinos filosóficos ministrados pela doutrina de que eram filiados, doutrina cujas bases, assentadas na moral grandiosa do divino modelo e na ciência do invisível, transformaram-os em rijas fortalezas de fé, capazes de resistirem a toda e qualquer adversidade com ânimo sereno, mente equilibrada e sorriso nos lábios, estampando o céu que traziam em si mesmos graças aos conhecimentos superiores que tinham da vida e dos destinos humanos. Expunham, então, cheios de eloquência,
os ardores da diversidade com que muitos deles lutavam, e, ouvindo-os, abismávamo-nos, e nossa admiração crescia, tornando-os maiores no conceito que deles fazíamos. Este varão respeitável, chefe de família numerosa, era paupérrimo, vivendo a lutar sem tréguas pela subsistência dos seus. Aquele outro, incompreendido no lar, isolado no seio da própria família, que lhe não respeitava o direito sagrado de pensar e de crer como lhe aprover-se. Esta senhora, carregando a pesada cruz de um matrimônio desventurado, subjugada ao imperativo de duras humilhações e desgostos diários. Eis, porém, mais esta, que vira morrer o filho único em plena juventude, arrimo e doçura da sua viuvez e da sua velhice. Enquanto esta jovem, nas vésperas do consórcio ternamente almejado, se vira recompensada, na sua doce e prometedora dedicação, com o perjúrio abominável daquele que lhe despertara os primeiros arroubos do coração. Pois, o ser iniciado no espiritismo cristão não exclui a necessidade de grandes reparações e testemunhos dolorosos. No entanto, a serenidade, a paciente conformidade presidiam a tais choques em seus corações. Haviam-se voltado confiantes para o seio amorável de Jesus, fiéis ao convite eterno que lhe conheciam permanente. Abriram os corações e o entendimento às doces influências celestes, alcandorando seus influxos assistenciais de seus guias e instrutores. E agora marchavam confiantes, demandando o futuro, certos da vitória final. Não tiveram pejo, antes foi com visível bom humor que narraram que dentre eles havia os que iam para o cumprimento do dever em suas reuniões sem ter feito a refeição da tarde, por escassez de recursos, mas que nem por isso se sentiam desgraçados, pois esperavam que o Pai Supremo, que veste os lírios dos campos e provê as necessidades dos pássaros que voam no ar, também teria com que lhes remediar a situação, tão depressa quanto possível. E fortes se sentiam para, por si mesmos, e escudados na fé e no bom ânimo dela consequente, reagirem contra a penúria do momento, e vencerem. Desse convívio, por assim dizer diário, resultou que grandes afeições e simpatias indestrutíveis se estabelecessem de parte a parte, mormente entre nós, desencarnados, que nos sentíamos sinceramente agradecidos pelo interesse que nos dispensavam e as inestimáveis mercês que lhes devíamos. Tínhamos licença para segui-los em jornadas laboriosas, no desempenho da beneficência. Poderosamente interessantes, tais labores serviam-nos de magnificentes lições, de vez que, arragados a insano egoísmo, não compreendíamos como poderia alguém dedicar-se ao bem alheio com tão elevadas demonstrações de desinteresse e amor fraterno. Não me esmirei de dedicar algumas linhas destas narrativas à descrição das operosidades a que assistimos então, para só nos referirmos ao que era realizado por eles em corpo astral, durante as horas dedicadas ao sono e ao descanso físico material. Os médiuns, e demais iniciados cristãos encarnados, comissionados pelo Instituto Maria de Nazaré, mereciam a sua confiança e estavam sob a sua vigilância até findarem os compromissos que haviam assumido com os seus diretores. Muitas vezes, porém, essa vigilância estendia-se por tempo indeterminado, passando o aprendiz terreno a fazer parte da falange de trabalhadores da colônia, o que será o mesmo que dizer que se tornava colaborador da magna legião dos servos de Maria. Se eram verdadeiramente dedicados ao ministério apostólico que experimentavam sob os auspícios da grande doutrina compilada pelo chefe da escola em que se iniciaram, isto é, por Allan Kardec, não limitariam o concurso da sua boa vontade às sessões semanais de cunho secreto, em um núcleo a que pertenciam. Ao contrário, dilatariam o raio das ações próprias empreendendo esforços favoráveis à exaltação da causa a que serviam. Pela noite adentro, aqueles a quem nos ligávamos transportavam-se a grandes distâncias, em corpo astral, associando-se a seus mentores e guias para nobres realizações. Em nossa falange cada grupo de 10 ou mesmo em número menor, poderia associar-se-lhes no intuito de instruir-se, segui-los nas peregrinações dignificantes em prol da causa esposada pelo Mestre Magnânimo, desde que seus tutelares e assistentes dirigissem os serviços e que mentores da legião tomassem parte na comitiva. Durante os 2 meses de nossa convivência na Terra, tive ocasião de segui-los algumas vezes, acompanhado de outros compares da falange, inclusive Belarmino, e seguidos de nossos afetuosos amigos de Canalejas e de Ramiro de Guzmán. Encaminhados por seus instrutores espirituais,
visitavam hospitais através do silêncio da noite, abeirando-se dos leitos em que gemiam pobres enfermos desesperançados e tristes, no piedoso interesse de lhes ministrarem alívio e vigores novos com aplicações magnéticas vitalizantes, de que eram fecundos depositários. Falavam-lhes amigavelmente, valendo-se da sonolência em que os viam mergulhados, reanimavam-nos transfundindo-lhes os alvores da fé e da esperança que iluminavam seus espíritos de crentes fiéis, sugeriam-lhes coragem e vontade de vencer através de conselhos e alvitres cuja inspiração recebiam de seus bondosos acompanhantes. Com eles, assim, ingressamos também em domicílios particulares, observando que o intuito que levavam era sempre o de servir e aprender, quer se tratasse de visita aos palácios, às choupanas ou até aos prostíbulos, pois entendiam, com seus guias, que também aqui existiam corações a consolar, espíritos enfraquecidos a reerguer e aconselhar. De outras vezes solicitavam nossa cooperação e empenho de consolar grandes infelizes, isto é, pessoas encarnadas que atravessavam testemunhos dolorosos na série de provações convenientes, e cuja tendência para o desânimo e a desesperação poderia tornar-se fatal. Levavam-nos então para a sede da agremiação a que pertenciam e, ali, enquanto seus fardos materiais continuavam em profundo sono, assim como os daqueles por quem se interessavam, reanimavam os pobres sofredores expondo-lhes conceitos vivos e prudentes, ministrando-lhes os grandiosos ensinamentos evangélicos que enriqueciam suas próprias almas e deles faziam grandes e animosos batalhadores diários, incapazes de se julgarem vencidos, desanimados, desesperados. E era então que emprestávamos nossa dolorosa experiência, aquecendo em falar da sinistra aventura que o desânimo nos reservara arrastando-nos para o abismo do suicídio. Belarmino encontrava ensejos, então, para expandir seu verbo arrebatador de orador fecundo e brilhante, e por mais de uma vez pôde ele arrebatar, de uma queda certa, infelizes que já se inclinavam para a noitada região da qual provínhamos. Tudo isso valeu-nos aproveitamento valioso, elucidações de alto valor, exemplificação sedutora, ao passo que reação consoladora nos reanimava, fornecendo-nos esperança. Ao fim de 2 meses, porém, nada mais sendo necessário recebermos do plano material terreno, fora ordenado o regresso da falange à sua colônia do astral. Não foi sem profunda comoção que abraçamos esses ternos e singelos amigos, na última visita ao nosso bucólico aldeamento para as despedidas, e cuja placidez comunicativa do coração tão sádio vigor emprestar às nossas almas vacilantes e apreensivas. Conquanto seus corpos carnais se mantivessem adormecidos quando iam ver-nos, era bem certo que os enxergávamos realmente, como homens ou mulheres, sem que chegasse a impressionar-nos a diferença do envoltório. Hipotecamos-lhes gratidão eterna, apresentamos-lhe protestos de afeição inquebrantável, prometemos-lhes visitas frequentes tão depressa nula permitissem as circunstâncias, retribuição das gentilezas e provas de consideração com que nos haviam honrado. Assim nos víssemos para tanto capacitados. Por sua vez prometeram continuar interessando-se pelo drama que nos aprisionava, quer orando a clemência divina em nosso favor, ou nos transmitindo suas expressões de amizade através das missivas telepáticas que suas faculdades anímicas principiavam a produzir, promessa que imensamente nos desvaneceu. Com efeito, após chegarmos ao nosso nevado asilo, frequentemente víamos suas figuras amigas se destacarem na lucidez dos nossos aparelhos de televisão, envoltas sempre nas ondas opalinas da prece e dos pensamentos generosos com que encaminhavam a Deus os bons votos que faziam pela melhoria de nossa situação. Se, passando 2 longos meses sobre a crosta terrestre, hóspedes dos serenos seus brasileiros, não nos concederam os guardiães a devida autorização para visitarmos sítios queridos de nossa pátria, cujas recordações saudosas umedeciam de pranto as fibras sensíveis de nossas almas, deram-nos, no entanto, a conhecer estes amigos prestativos e gentis, dóceis e humildes, os discípulos do nobre mestre de iniciação Allan Kardec, a cuja memória, desde então, passamos a render respeitoso preito de admiração. E pensávamos, enternecidos e sinceramente encantados, uma doutrina como essa, capaz de lapidar corações, abrilhantando-os com as cândidas manifestações da bondade, como víamos irradiando em torno dos nossos novos amigos, não pode estar distante das verdades celestes. Passaram-se 2 anos,
longos e trabalhosos, durante os quais muito choramos sob peso de frementes remorsos, analisando diariamente o erro cometido contra nós mesmos, contra a natureza e as sábias leis do sempiterno, voltando-nos à situação amara deixada pelo suicídio. Voltamos algumas vezes a assistir a outras reuniões nos gabinetes terrestres de experimentações psíquicas, visitando nossos amigos e lhes falando por via mediúnica. Por esse tempo relacionara-me com um amável aparelho mediúnico, isto é, um médium dotado de peregrinas faculdades, o qual me visitava, e aos demais, frequentemente, quer através dos pensamentos e radiações benévolas que dirigia a nosso favor ou no fervor da oração. Era compatriota meu, o que me atraiu e sensibilizou poderosamente, forçoso será confessar. Perscrutador, corajoso, impávido, mesmo imprudente, entusiasta e um sofrido que também era das ciências invisíveis, para as quais se inclinava com férvido encantamento, e ao extremo de rondar, qual romântico enamorado, as muralhas de nossa colônia, em corpo astral, durante o repouso noturno ou em expressivos transes mediúnicos, intentando atrair-nos a fim de pôr-se em comunicação direta conosco, o que preocupava soberanamente nossos instrutores e a direção da colônia. Não lhe permitiam a entrada por assaz perigoso para ele contacto tão direto com o ambiente privativo de réprobos, mas ofereciam guarda e assistência para o retorno, levando em conta a sinceridade das intenções em que se escudava, e uma vez que atravessaria locais precipitosos da espiritualidade. Tão amável quão intrépido amigo possuía, é certo, conselheiros e guias, assistência particular, como médium que era. Não obstante possuía também o livre-arbítrio e a vontade livre para agir como lhe aprouver-se, uma vez que lhe fora recomendado precatar-se com as disciplinas apropriadas ao exercício das faculdades mediúnicas, as quais compete ao iniciado observar com o máximo rigor. Ele, porém, arrojava-se imprudentemente, pelo invisível adentro, atrevendo-se por sombrias plagas sem esperar convites ou oportunidades oferecidas por seus maiorais, escudando-se na ardente fé que lhe inspirava o desejo do bem. Ora, por uma das vezes que visitamos nossos amigos brasileiros, proporcionaram-nos os dedicados mentores uma entrevista amistosa com o amoroso compatriota. Inesperadamente visitamo-lo, fomos vistos facilmente por ele, que se rejubilou sinceramente, enquanto me davam ordens de algo dizer-lhe por via mediúnica, como recompensa à sua grande dedicação. Eis-me comovido, indeciso, perturbado, escrevendo para meus antigos amigos de Lisboa e do Porto, depois de tantos anos de ausência. Não visitáramos, no entanto, senão o médium, retornando aos postos de concentração da falange imediatamente. A despeito, porém, de tudo isso, as disciplinas dos primeiros dias prosseguiam sem alterações, continuávamos hospitalizados, submetidos a tratamento meticuloso e exercícios complexos para a corrigenda dos vícios mentais, assim como a instruções e prática nos serviços de reeducação. Conhecíamos a lógica férrea da reencarnação fantasma que apavora qualquer espírito delinquente e um suicida em particular, e que ele reluta em aceitar, intimamente convencido, no entanto, de que é verdade que se impõe, que procura negar porque a teme, sentindo, todavia, que a cada dia que passa, a cada minuto que se escoa no estágio consolador onde assistem seus guias desvelados, é por ela atraída como o bloco minúsculo de aço pelo ímã poderoso e irresistível, e a qual por fim em afastar das próprias cogitações, sabendo a inevitável de seu destino como a morte o é dos destinos humanos. Entretanto, não a experimentáramos ainda pessoalmente, vasculhando os arquivos reveladores da subconsciência a fim de contemplarmos nosso ser na plenitude da inferioridade moral que lhe era própria. Nossa qualidade de suicidas, cujas vibrações excitadas nos torturavam a mente com repercussões e impressões excessivamente dolorosas, retardava a consecução desse progresso que se verifica facilmente nas entidades normais ou evolvidas. A esse tempo haviam se estreitado poderosamente as nossas relações de amizade com o pessoal dos serviços hospitalares, e particularmente cada grupo com os seus guias responsáveis mais diretos, isto é, médicos, enfermeiros, vigilantes, instrutores e psiquistas. Ora, o assistente que mais assiduamente nos seguia era o jovem médico espanhol Roberto de Canalejas, cujas peregrinas qualidades intelectuais e morais observávamos diariamente. Ele e seu pai Carlos de Canalejas,
pequeno fidalgo espanhol, alma de apóstolo, coração angelical, e mais Joelstel, mereciam, do nosso pavilhão em geral e de nossa enfermaria em particular, as mais efusivas demonstrações de amizade e respeito. Roberto, porém,